Matemática para o quarto ano do ensino fundamental com a professora Milena Nicodemos. Na aula de hoje, vamos estudar as páginas 42 a 44. Aqui na página 42 e 43, nós iremos falar sobre prismas e pirâmides. Os prismas e as pirâmides fazem parte do grupo dos poliedros. Quem faz parte do grupo do poliedro também? O cubo e o paralelepípedo. E todos aqueles outros sólidos geométricos que possuem faces, arestas e vértices, tá bom? Então, iniciando aqui na página 42, nós iremos falar dos prismas. Observe o calendário e o lápis sextavado das fotos, que tem a forma de prismas. Então, nós temos aqui o calendário e o lápis, e nós devemos observar também o desenho de 3 prismas. Observando o calendário e os prismas que nós temos aqui, ele tem a mesma forma de um desses prismas, não tem? O lápis, observando o lápis, que tem um formato sextavado. O que é um formato sextavado? Porque ele tem 6 pequenos lados aí, aqui, ó, nessa partezinha. Por isso, ele é sextavado. O lápis, ele parece com um destes prismas, não parece? Então, aqui na letra A, você vai relacionar a letra dos objetos das fotos com os símbolos romanos dos 2 prismas correspondentes. O calendário que corresponde à letra A, ele vai ter aí o formato de qual desses prismas? Prisma 1, 2 ou 3? O lápis, que tem um formato sextavado, né? Porque ele tem 6 lados. Vai ter aí, vai ser parecido com qual dos prismas? 1, 2 ou 3, tá bom? É isso que você vai responder aqui na letra A. Aqui no prisma 1, nós temos um prisma hexagonal, porque ele tem 6 lados, né? Ele tem 2 bases aí no formato de um hexágono, tá? Essa figura geométrica é um hexágono. O prisma de número 2, ele é um pentágono, né? Porque ele tem 2 bases aí pentagonais. E o prisma de número 3, ele tem uma base retangular, tá? Porque sua base é no formato da figura geométrica de um retângulo. Letra B. Pense sobre quais são as características comuns a todos os prismas acima. Então, gente, quais são as características comuns entre eles? Né? Quais são as características de um prisma? Os prismas, eles sempre vão possuir, né, 2 faces iguais. Ou seja, 2 lados iguais, né? Ó, o primeiro prisma aqui, ele tem 2 lados no formato de um hexágono, o segundo prisma tem 2 lados no formato de um pentágono, o terceiro prisma tem 2 lados no formato de um triângulo, tá? Então, essa é uma característica importante. O prisma sempre vai ter 2 faces iguais. Outra característica muito importante do prisma é que ele sempre vai ter suas faces retangulares também. Apesar de ter 2 faces iguais, o restante das faces de um prisma vão ser retangulares. Então, quando você vê um sólido geométrico em que suas faces são todas retangulares, então ele será um prisma. Os prismas mais comuns são esses que a gente está vendo aqui, e na letra C nós temos o nome deles. O prisma 1 é chamado de prisma de base hexagonal. O prisma 2 é chamado de prisma de base pentagonal. E na letra D pergunta qual o nome do prisma 3. Qual o formato da base do prisma 3? Ele vai ser um prisma de base, qual o formato da figura geométrica? Aí você pode estar se perguntando, professora, e o paralelepípedo, ele é um prisma? Não, gente. Por quê? Porque o paralelepípedo, ele não tem todos os seus lados aí iguais, tá? Ó, todas as suas faces iguais. As faces do paralelepípedo são diferentes em
tamanho, tá bom? Por isso, ele não é um prisma. Ele é classificado apenas como poliedro e como sólido geométrico, tá bom? Aqui nós temos uma tirinha, que é apenas para você observar e se divertir, né? Observe aí que o cachorro, ao correr atrás do papel, ele formou um prisma de base. Qual é a base que vocês vão descobrir aí? Que é um prisma da figura 3 ou dessa figura aqui roxa, ok? Então, essas são as características dos prismas. Na página 43, nós vamos falar sobre as pirâmides. Então, quais são as principais características de uma pirâmide? As pirâmides, todas elas, vão ter faces triangulares, no formato de um triângulo. As suas bases podem mudar o formato, mas o restante das suas faces serão triangulares. Observe estas 3 pirâmides. Uma das faces das pirâmides é chamada de base e as demais faces são chamadas de faces laterais. Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, onde suas faces são triângulo, mas a sua base também é um triângulo. Temos uma pirâmide de base quadrada e as suas faces são triângulos também. Temos uma pirâmide onde suas faces são pentagonais, né? A sua base é pentagonal, suas faces são triangulares, tá? Vejam qual a diferença dessas pirâmides, apenas a base, muda apenas o formato da base, ok? As suas faces serão sempre triangulares. Questão 2. Observe esta pirâmide. Temos aqui uma pirâmide. Letra A. Quantos vértices, faces e arestas ela tem? Geralmente, pessoal, o número de vértices e faces é o mesmo, tá? Por quê? Porque o vértice é a junção das faces. Então, a quantidade de vértices geralmente é a mesma. Vejamos. Vejamos então. Vou marcar os vértices para vocês, tá? Cada pontinho vermelho que eu colocar sobre o triângulo é um vértice. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui 7 vértices. E se o número de vértices quase sempre é o número de faces, então provavelmente aí tem 7 faces. Mas vejamos se tem realmente 7 faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mais a base, 7. Então, realmente, nós temos 7 faces. Professora, por que você contou assim? Porque nós não temos a pirâmide fixa. Então, eu contei as junções de vértices para descobrir a quantidade de faces, tá bom, gente? Então, nós temos aí 7 faces nessa pirâmide. E a quantidade de arestas? Professora, não lembro o que é aresta. Falando numa linguagem informal, as arestas são cada linha do nosso sólido geométrico. Então, aí nós temos 12 linhas, ou seja, 12 arestas. 1, 2, aqui, 3, 4, 5, 6. Mais uma que sobe 7, outra que sobe 8, outra que sobe 9, 10, 11 e 12 linhas, tá bom? Então, aí nós temos 12 arestas, ok? Vou deixar marcado aí para vocês somente os vértices. Letra B. Que nome pode ser dado a essa pirâmide? Então, de acordo com a base dessa pirâmide, que nome nós podemos dar para ela? Ela tem na sua base um hexágono. Então, ela vai ser pirâmide de base. Aí você vai colocar hexagonal. Por quê? Porque sua base tem a figura geométrica aí de um hexágono, tá bom? Questão 3. Comparem o número de vértices e o número de faces de cada pirâmide, que aparece nesta página, e vocês vão descobrir uma regularidade comum a todas as pirâmides.
Então, você vai contar todos os números de vértices e faces de todas as pirâmides e vai descobrir uma regularidade, que inclusive eu já falei até para vocês aqui. Qual é essa regularidade, né? O número de vértices e faces, geralmente, ele é o quê? Já expliquei, tá? Então, vocês vão contar de todas as pirâmides que nós temos aqui e vai colocar, tá? Aqui nós temos um Saiba Mais. O Museu do Louvre, que fica em Paris, na França, é um dos mais famosos do mundo. Na entrada dele há uma construção com a forma de uma pirâmide de base quadrada. Olha só as figuras geométricas sendo utilizadas, né? Os sólidos geométricos. Às vezes a gente estuda matemática e pensa, professora, para que eu vou precisar saber disso? Então, às vezes, no seu dia a dia, você vai encontrar monumentos, né? Estruturas físicas, né? Construções que têm aí o formato de sólidos geométricos, tem a aparência de figuras geométricas, então é por isso que a gente estuda os sólidos geométricos e também as figuras geométricas. E aqui na página 44, nós temos uma atividade divertida, né? Caça-palavras. Escreva o nome destes 7 sólidos geométricos com uma letra em cada quadrinho, depois confira. Então, aqui nós temos alguns sólidos que nós já estudamos, eu já falei o nome para vocês, tá? Vocês vão colocar o nome deles aqui e depois